Primeira definição do que é uma sequência. Uma sequência numérica é uma função f que tem como domínio o conjunto dos números naturais e contra domínio o conjunto dos números reais. Tá? Lembrando que os números naturais para nós vai começar no 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O que vai acontecer? Esse conjunto n, lá no seu domínio, ele vai funcionar como um contador. Então, ele vai servir para o seguinte no seu domínio. Você tem o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Tá? E, em geral, esses elementos são construídos a partir dos números naturais. Tudo bem? Então, você vai ter uma lei de formação que usa somente números naturais. Por exemplo, você tem a função f de n, onde n é o número natural, igual a n sobre 2n mais 1. Tá? Então, essa é uma sequência definida pelo seguinte. O primeiro elemento é 1 sobre 3. Por quê? Porque para n igual a 1, você tem que o f de 1 é igual a 1 sobre 2 vezes 1 mais 1. Ou seja, 1 sobre 2 mais 1, que é 1 sobre 3. E assim você tem que o f de 2 é 2 sobre 5, tá? E o f de 3 é 3 sobre 7, né? E aí você vai seguindo. Por exemplo, o f de 1000, f de 1000, ou seja, qual é o milésimo termo dessa sequência? Né? Então, você tem primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, até o milésimo termo. O milésimo termo é o f de 1000, que vai ser 1000 dividido por 2000, que é 2 vezes 1000, e 1. Né? Então, 1000 dividido por 2001. Esse é o nosso milésimo termo dessa sequência. Tudo bem? Logicamente, a gente vai ter algumas coisas aqui para determinar para essa sequência, mas por hora eu preciso que vocês saibam o seguinte: os elementos da sequência definidos por essa função f são 1/3, 2/5, 3/7 e assim sucessivamente, tudo bem? Então, os elementos da sequência são os números que estão dentro da sequência. Perceba que ali eles têm ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Esses são aspectos importantes das nossas sequências. Em geral, quando os elementos da sequência são listados em ordem, indicamos o n-ésimo termo da sequência. Desse modo, os elementos da sequência do exemplo anterior são dados por 1/3, 2/5, 3/7, e isso vai seguindo até que no enésimo termo você tem n sobre 2n mais 1, e isso continua seguindo. Por quê? Porque a sequência é infinita. Existem sequências finitas? Existem sequências finitas. Só que sequências finitas não são interessantes para nós. Tá? A gente quer estudar sequências infinitas. Por quê? Porque queremos estudar somas infinitas posteriormente. Tendo em mente que o domínio de todas as sequências é o mesmo, utilizamos a notação AN dentro do parênteses com um indicadorzinho que o n pertence aos naturais para indicar a sequência Fn, né? F de n, onde o f de n é igual a n, ou seja, a imagem do n pela função f é igual a esse an. Para que isso? Para simplificar a notação. Então, geralmente, a gente escreve a notação de sequência dessa forma aqui, ó, com o an entre parênteses, né, com o símbolo dos naturais aqui, pode ter até um n pertencente aos naturais também, onde você tem que A1 é o f de 1, A2 é o f de 2, A3 é o f de 3 e assim sucessivamente. Mas por que eu faço isso? Quando você estuda análise real, que é a base teórica do cálculo, a gente não trabalha com essa parte de funções, tá? Mas aqui é interessante por quê? Porque eu tenho agora todo o meu estudo de funções do cálculo para trabalhar com sequências. Eu associando uma sequência numérica a uma função, né, que eu tenho teoremas, que eu tenho técnicas, né, que eu já posso trabalhar com limites, derivadas, integrais, enfim. Para mim vai ser muito mais interessante. Tá? Note que cada número natural é elevado em um único número real. Olha só, perceba o seguinte, eu não estou falando que eles são todos iguais, mas que cada número natural tem ligação com um e apenas um número natural. Ah, pode acontecer do 2 ter ligação com o mesmo valor, né? O f de 1 e o f de 2 ser iguais? Pode acontecer, sequência é constante. Tá? Mas ele está ligado apenas a esse número, não existe uma outra seta que sai dele. Tá? Por exemplo, assim, ó, isso nunca vai acontecer. Vamos lá mais alguns exemplos. Por exemplo, a função f de n igual a n, ou seja,
a sequência dos números naturais. Né? Aqui eu comecei no 0, mas tecnicamente a gente sempre começa ela no 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tanto que existe aí uma discussão sobre o 0 ser ou não natural. Tá? Uma outra é f de n igual a 1 sobre n mais 1, tá? Onde você tem 1 dividido pela sequência dos números naturais, né? Quando a gente começa, aqui eu comecei no 0, tá? Ou então, quando a gente começa no 1, ela começa no meio, tudo bem? Quando o n começa no 1. O mais importante é, quando a gente for estudar limites dessas sequências, né? Ou seja, a convergência dessas sequências, esse primeiro termo vai ser irrelevante. Se você começa no 0 ou se começa no 1, vai ser irrelevante, tá? Temos aqui mais alguns exemplos de uma sequência alternada, menos 1 elevado a n. Né? Quando o n for par, isso daqui é 1. Quando o n for ímpar, isso é menos 1. Então, os elementos são 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Né? E a sequência de valores dela é... Desculpa, o conjunto de valores dela é 1 e menos 1. Perceba que o conjunto de valores tem 2 elementos, mas a sua sequência será infinita. Tá? Perceba que aqui você pode criar uma coisa bem interessante. Ó. Você pode criar o f de 2n. Eu vou começar no 0, no 1, tá? De 2n menos 1. Tudo bem? Que é o quê? Que é o menos 1 elevado a 2n menos 1. Ou seja, independente do valor que você pegar para n a partir do 1, isso daqui vai te dar um número ímpar. Tá? Então, isso aqui vai ser menos 1. Em compensação, eu posso pegar também o f de 2n, né? Que vai ser menos 1 elevado a 2n, que independente de qual seja o valor do n, isso aqui vai dar 1. Perceba que o que você tem? Você tem duas subsequências desta sequência original. Perceba que a primeira subsequência ela é constante, sempre igual a menos 1, e a segunda subsequência, a dos termos pares, também, das potências pares, desculpa, também ela é constante igual a 1. Tá? Isso aqui vai ser muito importante para nós, observar essas coisas. Por quê? Eu tenho duas sequências, eu tenho uma sequência que tem duas subsequências que convergem para valores diferentes. Isso vai indicar que a sequência original não converge. Lembra quando você estava limite de funções? O limite de uma função só existia somente se os limites laterais fossem iguais. Se eles fossem diferentes, então o limite não existiria. Tá? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Uma outra sequência interessante, n sobre n mais 1. Tá? Então, a sequência n sobre n mais 1 é 0, aqui eu comecei com n no 0, 0, meio, 2 terços, 3 quartos, e assim sucessivamente, né? 4 quintos. E o conjunto de valores é dado por 0, 1, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, e assim sucessivamente. Qual a diferença? Isso é um conjunto de valores e isso é uma sequência. Um exemplo de sequência que você trabalha há muito tempo aí é a progressão geométrica, né? Você pode colocar aqui como a sua sequência r elevado a n, sendo r um número real, tá? Então, aí começando com o n no 0, você tem 1, r elevado a 1, r ao quadrado, r ao cubo e assim sucessivamente. Então, essa aqui é a sua PG de razão r. Dizemos que duas sequências AN e BN são iguais se e somente se cada elemento respectivo das sequências forem iguais, ou seja, A1 igual a B1, A2 igual a B2, A3 igual a B3. Não adianta o A1 ser igual ao B3, o A2 ser igual ao B1, tá? Não adianta. Eles têm que ser iguais e têm que estar na mesma posição, tá? Vamos lá então. Exemplo. Perceba aqui, ó, você tem duas sequências aqui. 1 sobre n, né? Ou seja, 1, 1 meio, 1 terço, 1 sobre n e assim sucessivamente. E Bn, 2 sobre n mais 2 se o n é par e 1 se o n é ímpar. Então, como aqui eu comecei no 1, eu vou começar no 1 aqui também. Então, a sua sequência no Bn, ó, é 1. Agora vamos lá, 2. 2 é par, então aqui embaixo vai ficar 4. 2 sobre 4 é meio. Agora vamos lá, n igual a 3. n igual a 3 é ímpar, 1. 4. 4 é par. Então, você tem 2 sobre 6, que é 1 terço. Tudo bem? 5. 5 é ímpar, 1. 6 vai ser 2 sobre 8, que é 1 quarto.
Então perceba que você vai ter essa sequência aqui como uma subsequência, tá? E eles estão alternados por 1. Perceba que em questão de elementos, você não precisa repetir o 1. O conjunto de elementos deles são iguais. Porém, como estão ordenados de maneira diferente, as sequências são diferentes. O que esse exemplo quer dizer? Quer dizer que se a sua sequência tiver o mesmo número de elementos, os mesmos elementos, isso não significa que elas são iguais, tá? Por causa da ordenação. O primeiro elemento das duas é 1, o segundo elemento das duas é meio, mas o terceiro elemento já é diferente. Por consequência, o quarto elemento vai ser diferente, o quinto vai ser diferente e assim sucessivamente. E aí, gostou dessa nossa aula sobre sequências numéricas? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como todos os livros que nós usamos e também para todos os nossos cursos que estão aí disponíveis para vocês. Então era isso, abraços e até a próxima aula.